Boa tarde, meu nome é Matheus Seixas e estou aqui para apresentar o trabalho Controle de Trajetória do Quadrirotor AR-Drone 2.0 via abordagens LQR e H infinito. A equipe que realizou a pesquisa é composta por mim, por Rodrigo Leonello, pelos professores orientadores Humberto Xavier e Bernardo Ordonhés. A pesquisa foi fomentada pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal da Bahia. O quadrirotor é um tipo de veículo aéreo não tripulado, de acrônimo VANT. Existem diversos tipos de veículos aéreos não tripulados, e eles são classificados da seguinte forma. Eles são classificados de acordo com o tipo de suas asas. Eles podem ter asas do tipo fixa, né, como mostrado na imagem, que é o BQM-1BR, que foi o primeiro veículo aéreo não tripulado desenvolvido no Brasil, desenvolvido e registrado. Né? Então, eles precisam de velocidade horizontal para manter a sustentação no ar e realizar seu voo. E também os veículos aéreos não tripulados podem ser do tipo de asas rotativas, como é o caso do quadrirotor. Eles são classificados também, eles podem ser classificados quanto número de propulsores. Os multirotores podem ser do tipo helicóptero, né, que tem um rotor principal e um rotor na cauda, né, para manter sua orientação. Eles podem ser quadrirotores, podem ser octarotores, hexarotores, né? Então, os volantes também são classificados com seu peso, né? Podendo ser micro, mini, pequeno, médio, grande, né? De acordo com quanto eles pesam, né? E eles são classificados também com o ambiente que eles vão realizar a sua missão. Né, que os voos podem ser indoor ou outdoor. Os volantes que percorrem um ambiente indoor, eles têm um ambiente mais controlado, com menos perturbações e com facilidade maior de realizar a localização do robô. E no ambiente outdoor tem forte presença de perturbações, como rajadas de vento, e uma dificuldade maior de realizar a localização dos robôs, né? Muitas vezes sendo necessário usar um módulo GPS. Então, esse tipo de aeronave, né, que são os VANTs, tem surgido diversas aplicações para eles, né, como a agricultura de precisão, monitoramento, mapeamento. Dentro da agricultura pode ser realizada irrigação de lugares, como semeadura e até o monitoramento de áreas, né? Também é usado, os VANDs são usados na indústria cinematográfica, né? Com a questão das fotografias aéreas, né? As filmagens aéreas. Os VANDs originalmente foram desenvolvidos para propósitos militares também, então podem ser usados com objetivo de vigilância ou então até mesmo de mísseis teleguiados. Também são usados na área da indústria, né? Ajudando na área de logística. Também podem ser usados como delivery, né? Como podemos ver na imagem aí, um drone do tipo Exarotor carregando uma embalagem de pizza, né? E são muito utilizados hoje em dia na área acadêmica, né? Como plataforma de pesquisa para desenvolvimento e testagem de controladores. O objeto de estudo dessa pesquisa são os quadrirotores, que são veículos que possuem alta manobrabilidade, alto payload, ou seja, o quanto eles conseguem carregar em relação ao seu próprio peso, né? E tem a capacidade também de realizar o pouso e a decolagem vertical, né? Coisa que as aeronaves não tripuladas do tipo de asa fixa não conseguem realizar, e também podem ter a capacidade de realizar o voo estacionário, ou seja, consegue planar no ar, né, e também realizar voos com baixa velocidade. A desvantagem desse tipo de veículo é a baixa confiabilidade por causa do número de rotores que ele possui, né? Caso aconteça uma falha nos rotores, ele vai perder, vai ter uma grande dificuldade de continuar sendo controlado, então tem uma baixa tolerância à falha. Ele também possui baixa autonomia devido ao seu alto custo energético, né, devido aos seus quatro propulsores tendo que manter constantemente uma velocidade de rotação para manter a sustentação do veículo, né, diferente dos veículos de asa fixa, né, que tem um auxílio, né, com movimento horizontal, né, na sua sustentação, e eles são uma plataforma naturalmente instável, né, precisando de uma estrutura de controle para manter a sua estabilidade. O sistema de orientação da aeronave foi escolhido da seguinte forma: o eixo X está orientado positivamente para frente, o eixo Y está orientado positivamente para a esquerda da aeronave e o eixo Z está orientado positivamente para cima da aeronave. E os ângulos de Euler são mostrados na imagem da seguinte forma: o ângulo de rotação em relação ao eixo X, que é o ângulo de rolagem, está representado pela letra φ na figura.
O ângulo de afagem, que é o ângulo de rotação em relação ao eixo Y, está representado pela letra θ, e o ângulo de guinada está representado pela letra psi, e é o ângulo de rotação em relação ao eixo Z. Então, vamos falar um pouco do princípio da movimentação do quadrirotor, né? Como é que funciona, o que é que nós temos que fazer para realizar os movimentos do quadrirotor. Então, para manter um voo do quadrirotor, é necessário que o par de rotores que está no mesmo eixo gire em um sentido e o outro par de rotores que está no outro eixo gire no sentido oposto, fazendo com que os efeitos de contratorque dos rotores na aeronave sejam anulados e ela consiga manter um ângulo de orientação parado. Então, para realizar movimentos verticais, como podemos ver nos itens A e B, né, ou seja, botar a aeronave para subir e descer, para quando queremos que a aeronave suba, nós temos que aumentar a velocidade de todos os 4 rotores simultaneamente. Para fazer com que a aeronave desça, é necessário diminuir a velocidade de todos os rotores simultaneamente. Para realizar movimentos laterais, é necessário fazer com que um par de rotores se mantenha com velocidade constante, enquanto o outro par seja realizado um desequilíbrio de velocidade. Assim, ele consegue realizar movimentos laterais, como mostrado nos itens C e D. E para fazer com que a aeronave realize rotação em relação ao eixo Z, um ângulo de guinada, é necessário fazer com que um par de rotores gire com a velocidade superior ao outro par de rotores, fazendo com que o contratorque se desbalanceie e a aeronave gire em relação ao eixo Z. A plataforma escolhida como objeto de estudo dessa pesquisa foi o R-Drone 2.0, que é um quadrirotor da categoria micro, por pesar cerca de 460 gramas, e tem a disposição em forma de X. A aeronave conta com unidade de medição inercial, com acelerômetro, giroscópio e magnetômetro, com 2 câmeras, uma orientada para frente e uma orientada para baixo. Aí, orientado para baixo, também ela possui um sensor ultrassônico, que ajuda na medição da altitude. Ela conta também com o módulo GPS. Como unidade de processamento principal, ela possui um processador Cortex-A8 de 1 GHz e 1 GB de memória RAM. O sistema operacional que roda o processador é um Linux e o sistema robótico de integração é o ROS. A plataforma conta também com um piloto automático. O piloto automático da aeronave é responsável pelo controle de baixo nível dos motores, né, que vai garantir uma velocidade desejada de rotação dos rotores. É responsável também pelo controle de velocidade angular da aeronave, né, que são os ângulos de rolagem, afagem e guinada, né, que já foi comentado, e pelo controle de estabilidade da aeronave. A aeronave com o piloto automático embarcado pode ser representada por um modelo dinâmico. Então, o modelo dinâmico proposto é apresentado a seguir, ficando como tarefa identificar os parâmetros dessas equações diferenciais. Então, para realizar a identificação dos parâmetros, foram realizados 4 experimentos em que foi aplicado individualmente em cada sinal de controle uma onda quadrada e foi observado o seu comportamento. Podemos ver nas figuras, temos 2 exemplos em que foi aplicado o sinal de controle na variável upsi ponto e na variável uze ponto, em que abaixo temos o sinal de controle aplicado e em cima temos a resposta temporal real comparada com a resposta do modelo obtido, em que onde podemos observar que o modelo responde de maneira bem próxima à resposta real. Então, aqui nós temos na imagem os parâmetros identificados. Como estratégia de controle, nós optamos por utilizar controladores de realimentação de estado, né, que foi o controlador LQR com ação integral e o controlador H infinito com ação integral também. Então, podemos ver um diagrama de como funciona o controlador aí na imagem. Para validar nossas estratégias de controle, foram escolhidas 2 tipos de trajetória. Uma trajetória circular, em que a altitude é mantida constante, assim como o ângulo de orientação. E também foi realizada uma outra trajetória em forma de 8, em que a altitude varia de forma senoidal
e também a sua orientação varia de forma senoidal, fazendo com que o 8 fique de forma inclinada e com que todas as variáveis de interesse, as três posições e o ângulo de orientação fiquem variando no mesmo experimento. Então, como resultados, né, para o controlador LQR, né, no caso da trajetória circular como perturbação, temos essa resposta, né, o gráfico 3D aí das posições x, y, z, né, em que temos em vermelho a referência e em azul a resposta obtida. Temos aqui também a resposta temporal, né, das três posições e do ângulo de orientação, por causa do controlador LQR nessa trajetória circular, em que podemos ver que o controlador consegue seguir a trajetória, né, com um pouco de atraso. Temos também aí a resposta do controlador H infinito, né, o gráfico 3D. Temos também a resposta temporal do controlador H infinito. Para a trajetória em forma de 8, temos a seguinte resposta para o controlador LQR, no gráfico 3D, em que vermelho está a referência, em azul a resposta temporal, a resposta real, a resposta temporal em seguida, né, da trajetória em 8, que é sem perturbação. Podemos observar que as quatro variáveis de interesse variam, e o controlador também consegue realizar o segmento de trajetória então a resposta do H é infinito, né, e podemos ver que todas as respostas são um pouco similares, né, os resultados são de certa forma similares, né, para ambos os experimentos, o que foi constatado também no parâmetro de comparação, que foi a integral do o erro quadrático. Como parâmetro de comparação, foi utilizada a integral do erro quadrático. Como podemos observar, para o experimento da trajetória em 8 inclinado, em que não houve a presença de perturbação, ambos controladores tiveram desempenho muito similares. Para a trajetória circular, em que houve a presença de perturbação, onde um ventilador incidia sua rajada de vento horizontalmente no drone a uma distância fixa, podemos observar que para o ângulo de guinada, o controlador LQR teve um desempenho inferior, como esperado. Então, a conclusão do experimento é que ambos controladores conseguiram seguir trajetória, né? Então, tivemos resultados satisfatórios. Ambos controladores tiveram resultados bem próximos. Podemos constatar isso através da integral do erro quadrático, né? Que pode ser visto no artigo. E tivemos desempenho um pouco inferior, né? No caso do controlador LQR, no quesito de controle de ângulos de guinada. Então é isso. Agora eu vou abrir um momento para dúvidas e obrigado pela atenção de todos.